Se você ainda não começou a investir em renda fixa, a partir desse vídeo você terá todo o conhecimento necessário para investir. E para você que já começou, você sabia que a renda fixa não é tão fixa assim? Pois é. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudinho. A renda fixa é um tipo de investimento que você empresta dinheiro para uma instituição financeira, ou para uma empresa, ou então para o governo. E eles te pagam certos juros por esse empréstimo. É a mesma coisa de quando a gente pega emprestado com o banco. A gente se dispõe a pagar certos juros por ele estar adiantando aquele dinheiro para a gente. No caso dos investimentos em renda fixa, é como se nós fôssemos o banco. Só tem uma diferença. Quando a gente toma emprestado, o contrato geralmente é padronizado. Já no caso dos investimentos, existem muitas possibilidades para que a gente possa escolher aquele que melhor se encaixa nas nossas necessidades. Então as características que diferenciam elas são liquidez, ou também chamado de carência. É a data que você poderá retirar o seu investimento. Existem investimentos que têm carência diária, também chamados de liquidez diária, e isso quer dizer que você pode retirar o seu investimento a qualquer dia, é como se fosse uma poupança. Mas a maioria dos investimentos tem carência lá numa data futura, então você tem que deixar o seu dinheiro parado por um certo tempo. A segunda característica é o vencimento. Se a carência é a data mínima que você tem que deixar o seu investimento parado, o vencimento é a data máxima que o seu dinheiro ficará com a empresa que você emprestou. A partir daquela data você terá o seu dinheiro e os juros depositados na conta da sua corretora. A terceira é a rentabilidade. Ela é o rendimento que você vai receber daquele investimento. O seu cálculo pode ser feito de 3 formas, que será melhor explicado à frente no vídeo. A gente tem também a periodicidade de pagamentos dos juros e do valor inicial investido. Ambos podem ser pagos somente no vencimento, que é o que acontece na maioria das vezes, mas em outros casos eles podem ser pagos de tempos em tempos, por exemplo, mensalmente ou semestralmente. Por último, mas não menos importante, nós temos o rating, que é basicamente a nota da empresa que você emprestará o seu dinheiro. Essa nota te mostra qual empresa tem mais chances de dar calote, ainda que isso seja raro. Quanto menor o rating da empresa, maior é o risco de se emprestar para ela, só que maior serão os rendimentos que ela vai te pagar. O próximo passo é entender como que são calculados os juros que você vai receber. A renda fixa ela tem como característica sabermos como será o cálculo, ainda que a gente não tenha certeza de quanto iremos receber lá na frente. E você já vai entender. Existem 3 formas de se calcular. A gente tem os pré-fixados, que ele já te mostra exatamente o quanto que você irá receber ao investir nele. Por exemplo, no CDB vai pagar 10% ao ano. Isso quer dizer que não importa o que aconteça, aquele CDB vai te pagar 10% ao ano. E é isso. A segunda forma é o pós-fixado. Ele atrela o rendimento de um investimento a uma porcentagem, por exemplo, da taxa CDI, que é uma taxa que varia no tempo, mas que hoje se encontra em 9,25% ao ano, só para a gente arredondar. Então, por exemplo, se o investimento paga 110% do CDI, quer dizer que hoje ele está pagando 10,17% ao ano. Mas como essa taxa varia ao longo do tempo, o rendimento desse investimento também irá. Contudo, ele sempre vai render 110%. E por isso que ele é chamado de pós-fixado, pois só saberemos lá no futuro qual vai ser a taxa que a gente vai ganhar. Por último, a gente tem os híbridos, que é a junção entre o pós-fixado e o pré-fixado. Então, nesse caso, o investimento poderá pagar, por exemplo, o IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, 5%. Nesse caso, o IPCA é o pós-fixado, porque a gente não sabe quanto que estará a inflação lá na frente. Antes de a gente passar para o próximo tópico, eu queria te dizer que é imprescindível que você tenha uma reserva de emergência antes de você começar a investir. Então eu deixarei um card aqui em cima, caso você deseje aprender como que se forma essa reserva. Passamos então agora para os diferentes tipos de investimento. E aí que começa a sopa de letras. Mas para ficar mais fácil, eu irei dividir naqueles 3 grupos que eu comentei no começo do vídeo. Os primeiros são os títulos bancários, onde você irá emprestar dinheiro para uma instituição financeira. Nesse grupo, entre os mais conhecidos, a gente tem o CDB, o LCI, o LCA, entre outros.
O segundo grupo são os títulos privados, onde você emprestará para uma empresa que não são instituições financeiras. Aí nesse caso a gente tem as debentures, a gente tem o CRI, CRA, entre outros também. Por último, nós temos os títulos públicos federais. Nesse caso você emprestará para o governo federal e nós temos o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Prefixado. Como todos sabemos, a renda fixa é muito mais segura do que a renda variável, mas isso não quer dizer que estamos 100% seguros. Agora, falando para você do mais seguro para o menos seguro, a gente tem primeiramente os títulos públicos federais. A gente diz que eles são títulos livres de risco, porque no máximo o governo pode imprimir mais dinheiro e te pagar. Aí você pode perguntar, Léo, mas e se o governo falir, e se não pagar? Bom, primeiro que isso terá implicações inimagináveis, afinal ele pode imprimir mais dinheiro. O que acontece com uma certa frequência é quando o país toma emprestado, por exemplo, em dólar. Porque como ele não tem como imprimir dólar, aí sim ele tem a chance, e já fez isso algumas vezes, de dar calote. Em seguida a gente tem os títulos bancários. Eles são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, contra a falência da instituição. Mas ele cobre apenas R$250 mil por instituição, sendo que um teto é de R$1 milhão, atualizados a cada 4 anos. Então se, por exemplo, você tiver dinheiro em 5 bancos diferentes, R$250 mil em cada um, e todos eles quebrarem, você vai perder o dinheiro do último. Mas vamos ser sinceros, tem que ter uma puta sorte para isso acontecer, né? Por último, a gente tem os investimentos para empresas que não são instituições financeiras. Algumas delas possuem certas garantias, como o CRI e o CRA, e outras não, assim como as debentures. Algumas têm e outras não. Você se lembra que eu falei que existiam variados tipos de investimento? Pois é, até mesmo no caso do imposto de renda, eles são diferentes. No geral, o imposto de renda da renda fixa ele é regressivo, ou seja, quanto mais tempo você deixa investido, menor será a cobrança. E vocês podem ver a alíquota aqui na tela que eu deixei para vocês. Contudo, existem algumas exceções em que não são cobradas, como é o caso das debêntures incentivadas, que é um subgrupo das debêntures. A gente também tem o LCI, o LCA, o CRI e o CRA. Eles são investimentos cujos vão para a área imobiliária e do agronegócio. E essas áreas são incentivadas pelo governo federal e por isso não pagam imposto de renda. Eu não quero acabar com os sonhos de vocês aqui, mas eu tenho que contar a verdade. A renda fixa, ela não é exatamente fixa. Ela funciona da seguinte forma. Quando você investe, você já sabe como que será calculado o rendimento que você vai receber. Caso você continue com aquele investimento até a data de carência, que na maioria das vezes é o mesmo do vencimento, você irá receber o rendimento combinado, e até aí tudo normal. Contudo, até chegar àquela data, aquele investimento pode sofrer variações de preço. Um título de renda fixa ele é um tipo de bem, assim como um carro ou um imóvel, e a precificação de todos eles são diferentes. No caso do carro, no longo prazo ele tende a se desvalorizar. Já no caso da casa, ele tende a se valorizar. Já no caso dos títulos de renda fixa, a sua valorização ou desvalorização vai depender da taxa de juros. E essa mudança de preço se chama marcação a mercado. Esse assunto ele é bem mais técnico e eu vou deixar para uma outra oportunidade. O que eu quero que você saiba é que até chegar à data de carência, você pode ver o seu investimento na sua corretora com valores muito diferentes do que foi combinado. E em muitos casos pode estar abaixo do valor que você investiu. Mas fiquem tranquilo, leve até a data final, até a data de carência, que você vai ganhar o quanto foi contratado. Isso é muito comum também em fundos de inflação ou em fundos de debêntures. Apesar de serem investimentos de renda fixa, o seu rendimento varia bastante, como se pode ver na imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Então é isso, pessoal, com essas informações você já vai entender 80% do mundo da renda fixa e você já está apto a começar a investir. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso sim, deixa o like da riqueza aqui embaixo para saber que eu devo fazer mais vídeos como esse e considere se inscrever no nosso canal. Grande abraço e até a próxima.